Hoje vamos falar da mochila do fotojornalista esportivo. Qual lente usar, em qual campeonato, em qual esporte, qual é a melhor? Vem comigo. Sou Valéria Teixeira, fotojornalista esportivo, e hoje vamos falar sobre lentes. E qual é a melhor para colocar no esporte, qual é o esporte mais adequado com a lente e vice-versa. Bom, eu vinha com alguns esportes, não são todos, porque é impossível falar de todos os esportes. Bom, eu vou começar falando sobre o esporte do futebol, que é, o esporte mais popular do mundo. Já viu, né? No mundo perfeito, a gente poderia fotografar com duas pessoas, né? Ser dois fotógrafos no campo. Mas, na maioria das vezes, é quase impossível acontecer, porque as agências de fotojornalismo, até as federações, o cliente em si, na maioria das vezes, não é sempre, pedem para um fotógrafo ir porque o custo é muito caro. Mas, vamos falar no mundo perfeito aqui. Seria bom ter dois fotógrafos. Um fotografando com uma 300mm, porque você dá sempre mais o closer da jogada pro gol. Esse seria o perfeito. E tendo uma câmera, uma 24mm aí, uma lente 24mm, na linha do gol e na pequena área. Porque você vai precisar de uma angulação maior para poder fotografar o gol, a bola entrando no gol. É maior, é diferente de você fazer tipo um retrato de lá de longe com uma 300. Outra coisa que é muito importante, na maioria das vezes, é interessante ter uma pessoa na arquibancada fotografando. Por isso que eu falei dois fotógrafos, um no campo e outro na arquibancada. Por mais que na arquibancada fica muito parecido com a imagem da televisão, mas você consegue pegar a bola em qualquer sentido. Por quê? Quando você está no campo, é mais difícil você fotografar, porque às vezes tem jogador na frente, às vezes não consegue pegar a bola, às vezes quando é um gol que a galera fez, eles se juntam, você acaba não fotografando o jogador que fez o gol. Então, na maioria das vezes, não é sempre que você tem a visão privilegiada da foto. Então é interessante, às vezes, ter um fotógrafo na arquibancada, porque você vai ter duas linhas de visão, no caso. No futebol, muitos fotógrafos fotografam, a grande maioria com a 300mm, com a 70-200 também. Porque a 70-200, ela é muito legal porque quando o jogador está chegando bem mais perto de você, você muda ali para 24. Depois você muda para 70, para 50. Você tem o zoom da câmera e o F dela é fixo, isso é excelente. Isso é muito legal do que uma lente fixa, só 300, entendeu? O jogador sai da tua linha de visão, você não consegue dar um zoom. Isso é interessante. Claro que é legal você não trocar a lente, você esteja com duas câmeras ali. Você tem duas câmeras e, nossa, se tiver uma 300, uma 70-200, é muito interessante você já tá com duas câmeras engatadas. Porque nesse negócio de trocar lente, você perde o lance. Quando o cara que tá lá em cima, ou o cara, ou a mina, sei lá, estiver fotografando na arquibancada, pode ser a mesma lente do campo, uma 70-200, uma 300mm. Já 24mm eu não recomendo, eu recomendo só pra linha de fundo, porque você precisa estar bem perto do elemento pra fotografar, tá bom? Basquete, vôlei, fisiculturismo, na maioria das vezes, deixando bem claro, né? Essas lentes são as lentes que eu usaria. Não estou falando que outro fotógrafo não pode usar outras lentes. Não. Como eu falei, no mundo perfeito eu usaria essas lentes. Claro que eu não tenho, né? Se eu tivesse, nossa vida, eu seria uma pessoa muito feliz. Mas, vamos voltar aqui pro vídeo. Fisiculturismo, vôlei e basquete, na maioria das vezes é legal você fotografar com a 70-200. Porque você não está tão distante dos elementos. Você está ali perto, você está fotografando, você não tem uma distância focal como num campo de futebol.
Então, você consegue fazer mais retrato e com o zoom você consegue fazer em 200 ou em 70 milímetros. Isso é muito legal. O vôlei, na maioria das vezes, é muito legal fotografar sempre jogada. Então, você consegue se mexer mais e pegar mais ângulos, igual no fisiculturismo. Como no caso é um esporte mais parado, mais monótono, nossa vida, mais monótono. Alguns momentos depois. Como é um esporte mais parado, na maioria das vezes, você tem que ficar meio que quebrando a cabeça para fazer foto diferente, porque senão fica o mesmo do mesmo. Eu, particularmente, não gosto de foto de registro. Eu gosto de foto que tem alguma coisinha ali diferente, um cabelo voando, uma expressão, alguma coisa. Então, eu gosto de ficar inovando. Então, como é um esporte mais parado, você tem que ficar ali tipo 12 horas fotografando na mesma posição. Eu gosto de 70-200 porque eu fico um pouco mais longe do palco e consigo aproximar e ficar perto sem fazer o corte depois nas fotos. Eu gosto de fazer o corte na hora ali no enquadro, porque senão você perde muito a qualidade, tá bom? Bom, natação e ciclismo é interessante você fotografar com uma 600 milímetros. A natação, ela dá muito detalhe por causa da água, tem muito movimento diferente. É um esporte que você não consegue ficar muito perto do atleta, né, na água, e você às vezes tem que ficar na arquibancada, ou às vezes mesmo na linha de fundo dá pra você ficar. Mas a 600 milímetros, ela consegue pegar muito detalhe, pingo na água, o reflexo, então, e o motocross é a mesma coisa, você está muito longe do elemento. Então a 600 milímetros é ideal para esses dois esportes. Atletismo, bom, você pode usar a 400, a 500 e a 70-200. Depende da posição que tu vai ficar. Por exemplo, se tu ficar na linha de fundo do atletismo, 70-200. Você vai ficar muito longe ou em algum ponto que você consiga, por exemplo, num prédio, algo que tu consiga fotografar de cima para baixo, é legal até tu usar uma angular. Porque na maioria das vezes essas provas são feitas num sol muito forte. Sol das 10, das 11, da meio-dia. Então dá muita sombra. Fica bem interessante as fotos. Às vezes você fazendo de todo mundo. Agora, de um atleta específico, você precisa de uma lente mais objetiva. 400, 500 ou a 70-200. Já na ginástica olímpica, é legal você fotografar com uma 70-200 e ter uma angular aí. Por quê? A 70-200, como a gente falou, a gente vai fazer mais foto mais perto. Você também não vai estar muito longe. É mais ou menos a distância focal do vôlei, não é muito longe. Mas, como os atletas fazem muitas aberturas, eles têm mais espaço no seu ângulo de visão, é legal você estar com uma angular ou com uma lente um pouco que dê para você fazer uma 24, uma 18, até uma 18.5, dá para fazer suavemente, porque você vai ter essas aberturas e se só fazer de perto cortando não é tão legal. Então, para você conseguir pegar ponta de pé, dedo, mão, pegar toda aquela parte da abertura dos atletas, é interessante com uma lente maior, assim, mais aberta, tá bom? O vídeo de hoje é sobre isso e te espero no próximo vídeo.